Vamos agora à minha teoria dos nomes próprios, que eu considero a de maior poder explicativo à disposição no mercado. Grosso modo, é possível dizer que a filosofia da linguagem teve duas fases. A da velha ortodoxia, que era internalista, descritivista, pronunciadamente cognitivista, ainda que em geral tacitamente, implicitamente, e a nova ortodoxia, que é externalista, causalista e pronunciadamente não cognitivista. A velha ortodoxia pertenceram filósofos como Frege, Searle, Russell, Strawson, Wittgenstein e até Tugendhat. Ela durou até a década de 70, encontrando nas Vorlesungen de Tugendhat, 1976, o seu canto de cisne. A segunda fase da nova ortodoxia tornou-se mainstream já na década de 1980 por obras de filósofos como Kripke, Donnellan, Putnam, Kaplan e outros. Contudo, a filosofia muitas vezes se movimenta como um pêndulo. Basta nos lembrarmos da teoria da referência direta para nomes próprios, esposada por Stuart Mill no século XIX. E a nova ortodoxia parece estar se esgotando. Minha intenção é fazer algo no sentido de voltar outra vez o pêndulo na direção oposta. Além disso, minha suspeita metafilosófica é de que a velha ortodoxia estava muito mais próxima da verdade. A nova ortodoxia seria então constituída de teses brilhantemente desenvolvidas, mas equivocadas. Elas nem por isso deixam de ser relevantes, pois a verdade importa menos à filosofia do que a profundidade de um insight. Alguém disse que a verdade é para a filosofia tão importante quanto a maneira que alguém tem de pentear os cabelos. Há algo de exagerado nessa ideia. Berkeley, contudo, não deixa de ser importante, embora ninguém seja imaterialista. Até hoje, também, ninguém conseguiu refutar de maneira satisfatória Berkeley. Teorias falsas são como cruzes no mapa que indicam onde tesouros estão enterrados. Boas teorias falsas. Sem elas, a aeronave neodescritivista não será provida de combustível suficiente para levantar voo. Se essa é a suposição, precisamos demonstrar a sua plausibilidade. Mas como? Primeiro, desenvolvendo as velhas teorias de modo tal que com ela nos permitam refutar as importantes objeções que a nova ortodoxia opôs a ela. 2. Assimilando as velhas teorias aos progressos reais da nova ortodoxia, como é o caso, em meu juízo, da noção de designador rígido em Kripke. Quero me limitar aqui a tentar ambas as coisas com relação a uma espécie de termo singular que são os nomes próprios. Afinal, os nomes próprios sempre foram a pedra angular das teorias da referência. Uma alteração em nossa concepção de como o nome próprio refere costuma acarretar uma alteração em nossa concepção de como outros termos referem. Quero começar mostrando as principais fraquezas da principal concepção alternativa, a concepção causal histórica dos nomes próprios sugerida por Kripke, expondo duas objeções de princípio. Primeira objeção de princípio. Para Kripke, o nome próprio tem referência porque, citação de Kripke, um batismo tem lugar. Aqui o objeto pode ser nomeado por ostensión ou a referência do nome pode ser fixada por descrição. Quando o nome é passado de elo para elo, o recebedor do nome deve, eu penso, ter a intenção, quando o aprende, de usá-lo com a mesma referência que aquele de quem ouviu o nome. Se ouço o nome Napoleão e decido que é um bom nome para o meu cão, não satisfaço essa condição. Aqui, um inevitável elemento de descritivismo. Se alguém tem a intenção de preservar a mesma referência, ele deve já saber algo sobre a referência. Caso contrário, essa intenção seria apenas a expressão de um desejo, como: tenho intenção de comprar o mesmo vestido que você comprou, mas não tenho a menor ideia do que você comprou, se é que comprou. Mas esse saber algo já é ter uma cognição
que pode ser expressa verbalmente, em geral, sob a forma de uma descrição. Exemplo: eu quero me referir à mesma figura histórica que você, Napoleão, ou ao mesmo general, ou ao mesmo militar que mudou a face da Europa, que conquistou muitos países, etc. Mas aí eu já vou enchendo a coisa de descrições. Mas nenhuma descrição, nenhuma cognição e ter intenção não são compatíveis. Digamos, para Aristóteles eu posso ter a descrição ao mesmo filósofo grego. Eu quero me referir ao mesmo filósofo grego que você se referiu, mas não sei nada de Aristóteles. Nós vamos ver que isso tudo é perfeitamente compatível com a teoria que eu irei desenvolver. 3. Consequentemente, a explicação causal externa, cuja função original é evitar o descritivismo, acaba pressupondo, em algum grau, inevitavelmente, uma explicação cognitivista-descritivista. Ou seja, trata-se de uma petição de princípio que é aqui inevitável. Imagine que nos tornemos capazes de identificar elos neurofuncionais da cadeia causal externa através de um cerebroscópio. Essas identificações sempre acabam por depender de cognições identificadoras. Exemplo: o modelo neurofuncional N, que o cerebroscópio identifica, a cabeça do sujeito, é um elo da cadeia causal porque equivale à cognição do tipo C pré-identificada pelo falante quando batiza, ou pelo ouvinte quando a repete com a intenção de se referir ao mesmo. Nesse caso, o reconhecimento de N pressupõe o reconhecimento de C. Em um oceano causal, se não recorrêssemos a descrições, estaríamos perdidos, porque há causas em todas as direções, de todas as formas, tudo pode ser causalmente relacionado com tudo. Afora isso, descritivistas nunca pretenderam negar que a referência de nomes próprios geralmente depende da existência de cadeias causais advindas de um batismo. Afinal, nós vivemos em um oceano causal. Isso foi reconhecido por Strawson. Que há cadeias causais é um pressuposto, mas é um pressuposto supérfluo. Você pode imaginar um autômato que, reconhecendo uma pessoa, lhe deu um nome. Ele passa as informações para outros autômatos que repetem um nome bem alto quando veem a pessoa passar, ou em circunstâncias especificadas. Esses seriam o que chamam de autômatos cripianos completos. Podem fazer muito barulho, mas não se referem a nada. O que eles negam é o poder explicativo do recurso à cadeia causal. O que esses argumentos negam. E mesmo que ela venha adquirir poder explicativo, se nós reconhecermos, tivermos meio de reconhecer, identificar elos causais e assim mapear a cadeia causal, uma técnica hiper desenvolvida, ele não é um poder explicativo independente. Ele pressupõe um elemento descritivista produzindo uma petição de princípio. A segunda objeção de princípio contra Kripke é de que ele rejeita que identifiquemos a referência de um nome através de substratos ou propriedades ou mesmo feixe de propriedades. Pois, como diz ele, se uma qualidade é um objeto abstrato, um feixe de qualidades deve ser mais abstrato ainda. Mas, ao fazer isso, ele deixa em aberto a questão sobre como, afinal, o objeto é referido por aquele que primeiramente o batiza. É como se a pessoa captasse magicamente a essência indizível do objeto, ou seja, trata-se de um acontecimento misterioso. Note-se que a opção de recorrer a uma teoria dos tropos, que eu escolheria, segundo a qual um objeto material é um sistema de tropos espaço-temporalmente colocalizados, não era ainda difundida em 1970. Há muitas outras objeções e dificuldades que não irei considerar aqui. Por exemplo, Brasília, o nome foi estabelecido antes do batismo. Nesse caso, o teórico causal poderá sugerir que uma cadeia causal histórica foi gerada a partir da denominação, mesmo sem objeto. Não discordo dessa possibilidade,
mas é também fato que foi gerada tendo-se em mente uma cidade localizada no centro do Brasil que fosse a sua capital federal, o que se exprime descritivamente, e nós veremos mais tarde a imensa importância da localização e da caracterização do objeto ao qual nos referimos com o nome próprio. Também nomes vazios como vulcano, prescindindo de batismo, iniciam uma cadeia causal histórica sem objeto. Mas também aqui há uma intenção inicial a ser exposta em termos descritivistas. Se estendermos o sentido da cadeia causal dessa maneira, divergindo de Kripke, parece claro que ela existe, que está sendo em geral pressuposta. Mesmo assim, ela continua em si mesma insuficiente para explicar o que acontece quando referimos. Há mais objeções. Meu objetivo é apenas lembrar a falta de valor explicativo da solução kripkeana, de modo a reforçar o meu objetivo principal, que é o de desenvolver uma solução alternativa neodescritivista com maior poder explicativo do que as soluções tradicionais. Além disso, vamos recapitular rapidamente a teoria do feixe das descrições para os nomes próprios no que se segue.